Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão encarnado. E aí, como tá essa sua energia? Como vai você aí? Vamos começar o nosso EP número 12, rapaz. Eu fiquei numa dúvida se era 11. É o 12 já, hein? Tá indo legal. E hoje temos a nossa experiência projetiva, nosso EP número 12, e vamos falar de um livro que eu gosto muito, um livro meu que, se não for o livro favorito meu, é um dos livros mais bonitos que eu já li, que fala de espiritualidade, que fala de vida, de morte, de reencarnação, que fala do caminho do homem, fala incluindo homem e mulher, viu? O caminho do homem com si mesmo, autoconhecimento, basicamente é um livro, vamos dizer assim, iniciático, não é? É um livro que quem consegue entender ele com profundidade tem muitos benefícios aí internos que logo com certeza se resplandecem para fora. E o livro é esse aqui. O Bhagavad Gita. Nomezinho complicado, né? Bhagavad Gita. Quer dizer canto do Senhor. Em sânscrito isso aqui. Esse livro, dessa coleção em especial, eu acho muito bom. Da Biblioteca Planeta, da tradução de Roviralda Borrell. Porque esse livro, dessa capinha vermelha, dessa coleção, quem tiver em casa, não venda essa jumenta. Monta essa coleção, estou tentando montar a minha faz um tempo. Acabei doando alguns livros dela para um rapaz que eu conheci num ônibus. E ele se interessou muito pela questão ocultista, pela questão do desenvolvimento mediúnico, do desenvolvimento pessoal. E acabei passando para ele a minha coleção do Tratado das Ciências Ocultas do Papus, que também faz parte dessa coleção aqui. É uma coleção que segue sim essa linha esotérica. É um livro que a tradução dele é muito fiel. Nessa tradução especial não tem aquela ponto de vista, opinião que muitas das traduções você vai encontrar, e esse aqui ele é bem original. E é um livro que tem muitos apêndices, que tem notas, por exemplo, assim, você vai ver que tem palavras em sânscrito que são, e tem sempre o númerozinho, tem as notas depois explicando o que cada palavra é, o que cada palavra significa ali dentro da história e contexto. Tem um livro que te ensina a ter um contato com a tradição hindu. E realmente, esse livro aqui, esse trecho é como se fosse vamos dizer, um dos livros da Bíblia, né? Um dos trechinhos ali, né? Esse aqui é o coração do grande Mahabharata, é o Bhagavad Gita. Fica ali no meio ali, do livro, da grande Bíblia hindu, né? Vamos dizer assim. E o que isso tem a ver com projeção astral, seu cara? Você tá doido, seu cabeça de lua? Tem tudo a ver, meu amigo. Tudo a ver com projeção astral, porque projeção astral requer uma moral espiritual também desenvolvida. E aqui a Juna tem umas experiências legais, não com projeção, mas com a clarividência viajoura, a expansão da consciência, é muito bonito. A música aqui do Raul Seixas, Gita, é baseada nesse conto aqui, justamente nessa parte em que Arjuna pede a Krishna para ele se mostrar como ele é de verdade, não é? Como ele é. E ele é um cara tridimensional, cabecinha de pedra igual a nós. Ele é bem desenvolvido, mas ele é um carinha ainda no corpo, né? Tá se buscando. E pedir para um Deus como Krishna se mostrar, né? E Krishna dá para ele um gostinho da supraconsciência, da superconsciência, e vai descrevendo aquilo. Maravilhoso essa cena nesse livro. Recomendo que leiam, muito bom mesmo. Leia parágrafo por parágrafo e dá uma refletida nele. O Bhagavad Gita. Isso tem a ver com projeção astral, porque, é claro, a lucidez da projeção astral, ela requer uma lucidez também no corpo físico, como nós sempre falamos, requer uma vida moral, por causa da lei de magnetismo, da lei de afetividade, da lei de atração e de afinidade que existe em tudo. Então você atrai para si consciências que estão no seu estado de vibração, você atrai energias que estão no seu estado de vibração,
no seu momento agora evolutivo e aonde está a sua consciência. É óbvio que você tem que ter, sim, um conhecimento. E várias doutrinas, se você pesquisar, por exemplo, na hindu, nesse livro fala sobre a encarnação, uma visão bonita da encarnação. É bom você pesquisar, é bom você entender. E aqui tá vida moral. Camarada, esse livro te dá uma dica de vida moral, que é o livro, tanto que aqui Arjuna, ele é um kshatriya, né? É da casta hindu dos guerreiros. Só que aqui a casta hindu é muito bem explicada, é muito diferente do que temos hoje, né? Esse massacre todo que teve por causa de castas. Então, nessa época, eu não vou entrar em muitos detalhes para não aprofundar muito nas castas, não é isso que eu quero focar. Mas tem as castas, né? Temos os brahmanes, os kshatriyas, os sudras, os párias e os dalits ali, né? Que eles desenvolveram os dalits depois. Mas ali você não necessariamente, nesse período onde é descrito no livro, você não precisava nascer um brahmane, por exemplo. Você não precisava já nascer nessa casta, né? Você podia nascer ali um Dalit, um pária, e eles viam que você tinha características de um sacerdote, tinha uma evolução espiritual avançada, e eles te pegavam e colocavam você como um brahmane. Muito diferente do que tem hoje, infelizmente. Isso eu acho que é de uma época em que a Índia ainda se chamava Aryavarta. Olha onde que está o tempo nessa coisa. Mas vamos dar seguimento no livro. A ideia desse livro é a seguinte. Ele fala de uma guerra interior, de uma luta interior, que nesse livro faz uma alegoria a um campo de batalha, onde o nosso herói aqui principal é Arjuna. Arjuna, ele tem como mestre Krishna. Então, essa batalha acontece no campo de batalha dos Kurus, né? Kuru, ali, é o povo que tem uma origem mais lunar. Os Kuravas, né? Que são os inimigos de Arjuna. Arjuna luta ao lado dos Pandavas, que são um povo que tem uma linha mais solar, uma origem que vem do pessoal de Pandu. Pandu é um grande rei lá. E Pandava se representam todas as virtudes que tem no homem e no universo, são os Pandavas. E todos os defeitos são os Kuravas. Então tem até essa questão, né? A origem mais solar, mais espiritual, muito mais elevada, são as virtudes. Lunar, mais terrena, mais desejo, mais mundo, são os Kuravas ali. Então, do inimigo de Arjuna, a sua dualidade, o seu oposto, ali você tem Duryodhana. É uns nomezinhos complicados, eu acho bonitinho até. Duryodhana é o egoísmo manifestado. Ele é a própria manifestação da tirania, do egoísmo. Ele é quem queria dominar aquilo tudo com mão de ferro e tal. E Arjuna, ele é o maior dos guerreiros, é o melhor que tem. Ou seja, é a maior das potências que tem, só que ele representa a consciência. E ele guia as virtudes, mas ele por si só é a consciência. Vou falar do simbolismo de cada um daqui a pouquinho. Então a história começa assim. Eles se encontram nesse campo de batalha de Kurukshetra para poder dar uma treta, para poder definir quem vai vencer, né? O lado solar, o lado luminoso, o lado bondoso ou o lado terreno, o lado físico, o lado mais material, o lado mais magnético, denso. Arjuna, quando chega nesse campo de batalha com todos os melhores guerreiros que tinham, os Pandavas, quando ele olha lá do outro lado quem são seus inimigos, ele vê que é a sua família, ele vê que são seus amigos, que são seus antigos professores, que são as pessoas que ele mais amava nesse mundo. E o que quer dizer isso, né, cara? Que coisa louca. Como assim? Você vai, ali, os defeitos são as pessoas que você ama? Os defeitos são o mundo? Não é bem isso. A ideia principal ali é que os defeitos se fazem de amigos, se fazem de família. Presta atenção nos seus defeitos. Vou ler um trechinho do início aqui, de como que começa
a história. Ou seja, aqui esse texto é narrado. Só para avisar, eu não estou me preocupando muito com o tempo nesse livro, não. Talvez vai dar mais ou menos 1 hora de vídeo aí, talvez menos, sei lá. Vou tentar adiantar. Lá, o Dhritarashtra, nomezinho complicado. Dhritarashtra. Dhritarashtra, ele é o soberano de todos os 2 povos ali, né? Tanto de Pandavas quanto Kauravas. Ele é como se fosse o rei. O que está reinando ali agora. Então, quem canta essa história é Sanjaya. Sanjaya é um sábio que ficou responsável por narrar os acontecimentos durante essa batalha, né? Do campo de batalha. Então, tá lá o que acontece aqui. Fala de Dhritarashtra. O que fizeram Sanjaya, meu povo, os Pandavas, ou seja, Dhritarashtra é dos Kauravas, e meu povo, os Pandavas, ansiosos por combater ao se encontrarem na planície sagrada, a planície de Kuru. Aí fala Sanjaya. O príncipe Duryodhana, quando viu o exército dos Pandavas alinhados para o combate, aproximou-se de seu mestre, falando-lhe assim: Vê, mestre, a poderosa hoste de filhos de Pandu, alinhada para combater por teu inteligente discípulo, o filho de Drupada, Arjuna. Nela militam armados os arcos potentes, numerosos heróis em combates que se igualam a Bhima e Arjuna, que eram os 2 maiores guerreiros ali como chama a cidade mesmo? Aryavarta, do país de Aryavarta. Ou seja, eram os 2 mais poderosos que tinha, era Bhima e Arjuna. Ele usa uns exemplos, né? Yudama, Viradra, Drupada, em grandes carros de guerra. Aqui que eu queria chegar. O mais interessante dessa obra é que ela é muito simbólica. O grande carro de guerra, da onde cada um desses grandes heróis se encontram, ele tem uma composição muito inteligente. São 4 cavalos que puxam esse carro de guerra, como se fosse uma carroça que tem uma cobertura. Ou seja, quem pilota essa carroça com 4 cavalos ali é Krishna. Ele vai pilotando. Quem vai atrás disparando as flechas com um arco é Arjuna, um arco dourado, né? E olha que composição interessante. Essa carroça com os 4 cavalos, Arjuna e Krishna e o seu arco, somos nós. Os 4 cavalos correspondem aos nossos corpos. Um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional, um corpo astral e a nossa mente. Seguido por Arjuna, que é a consciência, e o espírito, que é Krishna. Então os cavalos, se não tem o domínio do espírito, eles vão todos para cada lado, né? Então tem que ter o espírito nas rédeas do cavalo. Ele tem que estar controlando aquilo. E a consciência tem que estar disparando as suas flechas voltadas para o entendimento, voltadas para a retidão. Por isso que as flechas são retas. Já pararam para pensar que para um arqueiro o alvo é um ponto? Tudo o resto é erro? Tudo o resto é erro. O alvo é o ponto. Para um arqueiro, a consciência é isso. Reta. Tudo aqui não importa, é aquilo. É assim que funciona esse cavalo. E quando Arjuna chega lá, ele vê sua família, ele fica completamente desolado e fala: Krishna, cara, é com esses que eu tenho que brigar? Com meus irmãos? Com os meus amigos? Tem até um trechinho aqui, ó, que fala, cadê? Vou ver se eu acho aqui rapidinho. É muito interessante isso aqui. Eu devia ter marcado a página, né? Não. Olha lá. Vendo Arjuna tão abatido, invadido pela comiseração, os olhos aflitos e cheios de lágrimas, disse Madhusudana, que é um dos nomes de Krishna, as seguintes palavras: Por onde provém, Arjuna, nesse momento crítico, esse torpe desalento, indigno de um homem de sua raça nobre, essa covardia que tais ignomínia e cerra as portas do céu? Não renuncies, filho de Prita, que é o pai dele, à virilidade do combatente e do herói. É indigno de ti, liberta-se dessa fraqueza vergonhosa e levanta-te, ó terror dos inimigos. Para um guerreiro, um kshatriya, no caso de Arjuna, ou seja, para nossa consciência que está lutando por libertação, tudo que você faz contra o seu dever,
Tudo que está fora do dever, do que deve ser feito, se torna vergonhoso e doloroso e você gera karma negativo, vamos dizer assim. Então você não tem que fazer muitas coisas durante a sua vida. Você tem que fazer somente o que deve ser feito. Isso deixa muito bem claro aqui quando não renuncies às condições de sua casta. Ele fala que ele é um guerreiro, o papel dele é lutar. Se você está em evolução espiritual, seu papel é evoluir, não é? Por que as almas reencarnam? Não é para evoluir, não é para aprender, não é para se desenvolver. Então, basicamente, essa é a nossa casta evolutiva, a nossa condição de evoluirmos. E é para isso que nós viemos ao mundo e é isso que devemos fazer. Se você não está nesse mundo para evoluir, você está no mundo somente para curtir o mundo. E bem, já sabe o que acontece, né? E aqui tem uma parte, e talvez eu acho que chegou alguém aqui, talvez ouviu algum ruído de abrir porta, beleza? Fala Arjuna, como poderia eu, em meio à batalha, empunhar minhas armas contra Bhisma, Drona, que são tão dignos de veneração, ó exterminador dos meus inimigos? Ou seja, você vê que Arjuna, os defeitos eles são inteligentes, então quando você não está se desenvolvendo, você vê pessoas ou defeitos sendo manifestados de maneiras inteligentes e acha aquilo bonitão, né? O cara que fala na cara, o cara sério. E você percebe que o orgulho, cara, é digno de respeito, viu? Que virtude, quer dizer, que defeito inteligente. Que defeito que tem a capacidade de dominar e de te dominar. Olha como que ele funciona. É inteligente, é digno de respeito, sim. São inteligentíssimos os nossos defeitos. A inveja era inteligente, a raiva inteligentíssima. Que guerreiros que são, né? Contra, né? São nossos inimigos. Mas olha, já pararam para pensar no tamanho deles, no potencial que eles têm? O orgulho, a raiva, a tristeza, quando ela te pega, te destrói, cara. Você que não cuida, né? Mas que valeria ter mendigado por este mundo do que matar esses mestres de grande alma? Se eu os matasse, todas as delícias do mundo estariam para mim sujas de sangue. Você vê que ele não queria mais lutar aqui. Por causa que são seus inimigos, são sua família, são as pessoas que você sempre conviveu. Ou seja, antes de você abrir a sua consciência para tentar buscar algo melhor, para tentar buscar se algo melhor, era com eles que você vivia. Você vivia enfiado na ignorância, né? Estamos todos ignorantes ainda, mas quando você busca esse impulso interior, essa saída da ignorância, você começa a andar mais aos lados dos Pandavas, vamos dizer assim. E você já não quer tanto andar junto com os Kauravas. Mas eles basicamente estão com você sempre. A preguiça acorda com você, meu filho. A preguiça é um Kaurava que acorda com você e é a primeira a te dar um bom dia. Bom dia, fica mais na cama aí, cara. Fica aí 5 minutinhos. A preguiça é inteligentíssima. Um Kaurava digno de respeito. E se você não respeita seus defeitos e não entende como combatê-los, você tá ferrado. E é isso que acontece. Então, o Bhagavad Gita é um sussurro. Olha que interessante isso também. Essa reflexão do Bhagavad Gita. Quando Krishna vai falar para Arjuna, né, motivá-lo a sair desse estado de tristeza que ele entrou, depois que ele viu que tinha tudo isso para combater, mas, poxa, eu gosto pra caramba de tomar uma cachaça, cara. Eu vou ter que parar. Eu gosto tanto de uma festinha aí pesada, cheia das paradas. Ih, vou ter que parar com isso, cara. Não tem um caminho extra, um atalho, né? Quando eu estava falando sobre ansiedade em algumas palestras que eu dava antes, a maioria das pessoas achavam que eu ia chegar e dar para elas a técnica de 5 minutos de libertação da ansiedade. Sei lá, uma meditada 3 tapas em alguma parte do corpo e tá livre. Mas não. Na hora que nós começamos a falar de vida moral, começamos a falar de autoconhecimento, de combater os seus defeitos, de respeitar e amar os seus inimigos, camarada, alguns não ficaram. Não ficaram justamente por causa disso. Então, na situação de Arjuna, quando vê os defeitos, quando vê a luta que tem, o trabalho que vai dar,
não querem lutar. Preferem continuar na mesma. Aquele personagem do Matrix, que eu te falei, que uma vez eu ia falar dele, acabei esquecendo, daquele filme, é muito interessante por causa disso. Eu não falo do Neo, eu falo de um rapaz que se corrompeu. Ele saiu da Matrix, mas ele queria voltar pra Matrix. Ele queria ficar porque lá fora a comida não tinha o gosto da comida do mundo, né? Não tinha mais o sexo do mundo, não tinha aquela beleza que o mundo tinha, a natureza do mundo. Ele queria o mundo. Ele não estava feliz fora, ele queria voltar. Então ele não queria lutar e aceitar a realidade. Ele queria voltar e dormir e ficar preso na ignorância. Esse momento de Arjuna é o momento que nós passamos atualmente. É um momento em que realmente nós estamos querendo lutar e muitas das vezes nós não conseguimos, nós não estamos enxergando realmente os nossos defeitos, estamos fantasiando sobre a realidade da coisa, estamos fantasiando sobre a realidade do mundo, sobre os nossos próprios defeitos, a nossa opinião está fantasiosa, não se tornou critério ainda, ela está fantasiosa, está perdida. E Krishna, em sua bondade infinita, como um Deus encarnado, que estava encarnado ali na forma de Krishna, um avatar, né? Então ele chega a Arjuna e sussurra no ouvido dele: Arjuna, vai lutar, cara. Sussurra. Não é? O seu espírito não grita. O seu espírito não é alarde. A voz do nosso espírito, a voz de Deus, a voz dos mentores, a voz da espiritualidade bondosa e elevada que vem ao nosso amparo, quando você faz uma oração, quando você está em um problema, ela não grita. Ela é silenciosa, ela é calma, ela é intuitiva, e só quando você está quieto que você consegue escutar essa voz. Enquanto os defeitos, meu amigo, os defeitos berram, fazem drama, se esperneia, se joga no chão, e você tá me deixando, o que você vai fazer? Você é louco? O que você tá arrumando? Os defeitos são barulhentos, são ocupantes de enormes espaços na nossa consciência, são esbanjadores, dominadores, sim, e são completamente destrutivos. E você ama essa criatura. Eita, como a gente ama as nossas curavas, não é? Um dia eu pensei até em escrever um livro, na época eu queria escrever um livro, eu ia chamar isso Meu Doce Curava. Como que a gente ama o mundo? Como que a gente ama os nossos defeitos, não é? É o prisioneiro que se apaixonou pela prisão. Como que chama aquela síndrome? Eu não lembro o nome daquela síndrome. Da pessoa que se apaixona pelo seu próprio aprisionador, né? O seu próprio algoz ali. E a Krishna começa a falar para ele os conhecimentos do espírito, que a alma é imortal, que ele não vai matar porque ninguém morre. Já parou pra pensar nisso? Que ninguém nasce, que ninguém morre, que só troca de roupa. Quando quando tá velha a sua roupa, você troca. Então, assim como as pessoas trocam de roupas, as pessoas também, o espírito também troca de corpos. Porque não pode se destruir o que uma vez foi criado. E se não pode criar aquilo que não foi criado. E tem longos textos sobre isso. E Arjuna fica com dúvida. Aí temos reflexões aqui avançadas sobre o dever, sobre a condição do homem moral, sobre a disciplina, as qualidades do discípulo, sobre a mente. Tanto que Arjuna fala: Krishna, dominar a mente é tão difícil quanto dominar o vento. E realmente é isso aí. Mas Krishna fala: com esforço cotidiano constante conseguirás. É um deverzinho cotidiano. Ou seja, é progresso e não perfeição no autodomínio, no autocontrole. Na sua qualificação interior e exterior é autocontrole. Então, para a viagem astral, isso é muito importante. Você dominar a si próprio, porque as pessoas sempre quando buscam
projeção astral estão atrás mais do fenômeno, eles querem as técnicas que se projetam para fora, para poder fazer e sair. E curiosidade. Isso é normal, quando eu comecei também, eu comecei com isso, sim. E aí? Pode entrar aí. Aí o que acontece? Quando você tá nesse caminho de começar a fazer algo, de caminho de começar a se projetar, eu tava atrás disso. Só que eu fui percebendo que só a técnica ela não é tão eficaz. Ela talvez seja aí para você facilitar o trabalho dos mentores, né? Porque os mentores eles vão ao pé da sua cama ali e tem que te tratar, tem que limpar aquela sujeirada toda que você tá. E pra eles nós é meio fedidinho sim, porque poxa, pros camaradas desses, você vê nas descrições espirituais, as nossas plamações mentais e emocionais inferiores até fedem. Então eles vêm aqui, dão um banho energético na gente, troca de roupinha, põe o neném de pé e vão, meu filho, pro rolê. E é assim que funciona. Só que dá para você facilitar os trabalhos dos mentores. E esse tipo de projetor astral é, sim, uma joia rara ali, né? O projetor astral que cuida das suas energias, que cuida das suas emoções, que busca trabalhar suas energias no cotidiano para chegar na hora de dormir levinho. Que além de estar projetado fora do corpo para ajudar, consegue voltar para o corpo com a consciência de que se projetou agora no corpo e vai continuar trabalhando. O trabalho não para só porque você acordou. Tem projetor astral que quer vir pro corpo, que vem pro corpo e acha que acabou. Então agora eu vou mundo aqui, ó. É ali que eu vou fazer as coisas erradas e tá. Na hora de dormir, mentor, por favor, me buscar aqui para fazer uma projeção astral. Eu quero trabalhar. E o trabalho do dia, sabe? E o trabalho do cotidiano. Então, Krishna começa a falar esse tipo de coisa para Arjuna. Que o espírito é imortal, que as virtudes são as coisas mais importantes e são o seu alinhamento com o poder de Brahma, são o seu alinhamento com Brahma. Quando você pratica as virtudes, Brahma ali representa Deus, o absoluto, né? Quando você trabalha com as virtudes que são as potências de Deus, que são as formas onde as leis divinas se manifestam, você se torna uno com o universo. Lembra aquele filme do O Ninja da Pesada? Eu sou uno com o universo, eu sou uno com o universo, ele ficava repetindo aquilo. Até no momento do final do filme, quando ele se equilibra, realmente ele perde o medo da morte, ele começa a girar a espadinha dele lá assim, começa a desviar de bala. O cara tava alinhado, tava vazio a mente, né? Corpo descondicionado, vazia a mente, respiração natural. Então esse livro do Bhagavad Gita, essa luta do campo de Kurukshetra é nossa interioridade. Então a gente está de qual lado? Você aí. De qual lado anda lutando, hein? Está do lado dos Kauravas ou dos Pandavas? Ou está somente adormecido sendo mais um no exército de Duryodhana? Já parou para pensar que você tem sim que lutar suas batalhas? Bonito é numa parte que chega desse livro em que Arjuna, ainda ouvindo todo o conhecimento da supravisão, da hiperconsciência, ele ainda não luta. Arjuna chega para ele e fala, quer dizer, Krishna, assim, Arjuna, não foi com essas palavras, né? Mas ele fala assim, Arjuna, eu estou aqui. Eu já fui como você. Eu já passei por isso. A humanidade é uma só. Se eu estou aqui na minha condição como um Deus encarnado, a batalha já foi ganha. Você só precisa lutar. Entende? A batalha já foi ganha, só que a gente precisa lutar ainda. Porque nós temos a nossa lapidação, a nossa construção, nós temos que experimentar, não é? Ter essa experiência aí. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse livro, sim. Tô dando uma explanadinha bem leve sobre ele. É muito bonito ali. E Arjuna decide lutar. Então ele toca uma espécie de concha, eu esqueci o nome, e chama todas as virtudes para fora.
Disse que o exército dele se iluminou inteiro, uma coisa bonita, até de imaginar, me arrepio, tudo aqui o chakra da nuca. Coisa fofa, viu? E realmente é assim que funciona. Você não precisa trabalhar todas as virtudes, vamos dizer assim. Você começa por uma. No momento em que você trabalhar essa virtude, as outras se movimentam junto. Por causa que não existe virtudes separadas uma da outra. Toda uma tem uma coisinha com a outra, não é? A cortesia, ela necessita de coragem, que ela necessita de amor, que ela necessita de concórdia, que ela vai te dar a capacidade de conviver. As virtudes estão entrelaçadas. E nenhuma delas se manifesta sem a virtude da vontade e do amor. Então, você vai trabalhando aos poucos, vai lutando. E você não vai lutar contra o exército inteiro, igual a Arjuna estava vendo. Você não vai lutar contra o exército inteiro. Arjuna, ele foi no que ele mais precisava pegar de pancada, que era o Duryodhana. E bem, as outras virtudes combatem outras virtudes. Aquilo que Cristo ensina, não é? Dê a outra face, não é para você virar a cara, como todo mundo fala, né? É a virtude oposta. Você sempre vira a virtude oposta para aquela maldade que você está recebendo. E pronto, você põe o Pandava respondido, que corresponde àquele curava. É um padrão muito simples, da onde você quebra o ciclo da violência. Você vence o mal com o bem. As pessoas estão tentando vencer o mal com o mal. Essa é uma visão destrutiva, uma visão lunar, uma visão curava. E ali naquele momento em que Arjuna, olha que legal isso, no momento em que Arjuna, acho que esse vídeo vai ficar até mais curtinho. Nesse momento em que Arjuna estava ali brigando com o Duryodhana, ele deu um sarrafo no rapaz e machucou a perna do Duryodhana. Duryodhana e ele, num combate em duelo para decidir realmente, o Duryodhana, né, sendo um camarada, um ego, né, uma forma de defeito, né, o maior dos defeitos, é inteligente, ele percebeu que Arjuna é um cavaleiro nobre, um cara assim, então tentou mexer na nobreza do Arjuna. E o Arjuna, como está em desenvolvimento, você acha que não caiu? Caiu. Chegou, falou: Arjuna, vamos fazer um negócio aqui, só eu e você. Vamos duelar, deixa os outros lá. Eu e você que vão resolver isso. Só que é o seguinte, você tá mais inteiro do que eu, né? Você tá aí inteirão, tomou menos dano. E eu tô com a minha perna machucada, cara. Você não pode bater na minha perna, beleza? Nesse duelo? Pra nós ficar justo, nós dois. Arjuna foi, beleza. Só que antes eu vou perguntar pro meu mestre aqui. É interessante isso, que quando ele chega pra Krishna e pergunta: mestre, o que eu faço numa situação dessa? Krishna chega no ouvido dele e fala: bate bem na perna dele. Quem olha isso nesse texto, eu pensei a primeira vez, que coisa, rapaz, o Krishna pilantra, rapaz. Mas na verdade não é essa não. É que você não negocia com seus defeitos. Se você estiver prestes a superar um defeito, superar um problema, supere-o de uma vez. Não negocie, não dê frestas, não tire um dos seus cavalos do arreio. É todos aqui, ó, coxadinho, na cocó, ó, pertinho. Então, isso que o Arjuna, Krishna fala para Arjuna: bata na perna dele, ou seja, é ali que está a origem da dor do seu defeito, então é ali que você vai acabar com ele. E Krishna e Arjuna vai lá e dá umas pauladas lá e pronto, e vence a guerra. E é assim que a gente tem que começar a ser, sabe? Nós sempre negociamos com os nossos defeitos. Ou seja, nós ainda os amamos. Por isso negociamos com eles. Eu passei por isso hoje. Negociei com o defeito meu e caiu minha consciência assim. Hoje tive isso. Eu não vou entrar em detalhe, que é minha particularidade, né? Mas eu tive isso sim. E acontece. Porque tá tanto tempo com você, cara. Tá tantos anos, quantas encarnações, milhares. E tá com você. Você não vai conseguir
vencer seu defeito hoje ou vai conseguir amanhã. Deus queira que consiga. Mas, muito provável que não vai. Porque você já está com eles há muito tempo. Então, os defeitos, eles buscam esse tipo de negociação. Quando você está fazendo uma dieta, por exemplo, que é uma coisa boa para o seu corpo, até quando você está enfermo e doente, que não pode comer tal coisa, às vezes, porque te faz mal, você vai lá e negocia. Fiquei uma semana sem comer, vou comer um pouquinho disso. Fui na aula todos os dias do mês, vou faltar um dia. Sempre tem isso. Tô parando de beber, comigo aconteceu isso. Eu te falei no final de semana, falei pra vocês, né? Parando de beber tanto tempo, comprei um fardinho de cerveja, vou tomar uma aqui só pra dar uma relaxada. E olha aí. São inteligentes, cara, são inteligentes. Então, assim como não se negocia com terrorista, não negocie com seus defeitos. Tente não negociar, porque eles vão te corromper sim. Eles se fazem de inteligente, se passam por virtudes, igual aqueles obsessores que eu vi fora do corpo esses tempos atrás. Plasmadinho, brilhante, igual o mentor. Roupinha branca, mãozinha até assim pra frente. Meu filho, vem aqui. E vlap, se eu chego perto daquilo, rapaz, sorte que meu Krishna tava ali, né? E aí, mentor, o que eu faço? Quando você estiver na dúvida do que fazer, ore. Tire seu tempo, quebre o ritmo, como a gente já falou. Junta as mãozinhas aqui, sei lá, faz mudo, do jeito que você bem entender, seja qual for a sua religião, mas eleve o pensamento ao espiritual. E peça ajuda. Que vem sim, se você estiver conseguindo escutar o sussurro do Espírito falando. E fala, vai por aqui, vai por ali. Só que acaba que você tá ouvindo aquele defeito, cara, então eu não posso, vai pra quê? Vai pra quê? O anjinho e o demoninho, né? Que ficam ali no nosso ombro. O anjo sussurra, toca a arpinha. O demoninho aqui, no nosso ouvido, o capetinho, tá tocando um solo de bateria no teu ouvido, cara. Você tá doido? Não negocie com seus defeitos, é o que muito diz nesse trecho. E o mais bonito ainda no final, o objetivo final da vida ali, quando você chega ao estado de iluminação, você vai a Hastinapura, a cidade elefante, né? Arjuna, depois de ter vencido isso, foi até essa cidade. É a cidade da sabedoria, a cidade elefante. É onde todos os guerreiros dignos iam, né? Todos os espíritos que alcançaram a sua evolução foram. E quando ele chega lá, adivinha quem que ele vê? Sentadinho na mesa de banquete de Brahma. Duryodhana. Papando, rapaz. Comendo coxinha de frango. Tomando suquinho de laranja. E fazendo tudo. Na paz. Tranquilo. Oi, Arjuna. Beleza, mano. Vem cá. Senta aqui. Arjuna? O que tá acontecendo? Esse cara aí, aqui? O que ele tá fazendo aqui? Aí Krishna fala pra ele. Todos os seres são um só. Até onde aqueles que estão desequilibrados vão se equilibrar, né? Todos vão equilibrar. A pessoa mais débil do universo vai se iluminar um dia. Tudo vai se iluminar um dia. Ao seu devido tempo. Por isso que tem sim pessoas com seus defeitos tão à flor da pele, e às vezes você não gosta daquilo porque você também tem aquilo dentro de si, vai brigando com o outro. Por isso que existe essa adversidade e esse conflito no mundo. Porque todo mundo está combatendo seus defeitos, todo mundo está tendo as suas batalhas de Kurukshetra dentro de si próprio e no mundo também. As pessoas manifestam o que estão dentro, então seus defeitos também são manifestados ali. E é exatamente ali que Arjuna e o Duryodhana se encontraram, porque Duryodhana, por mais que ele fosse nessa visão agora, está tendo dele como um ser, uma pessoa, não só representando como um defeito aqui, só para deixar bem claro, uma pessoa que estava em desequilíbrio,
Acabou que com o tempo, com as encarnações, se equilibrou. E alcançou a iluminação também, do mesmo modo com que Arjuna. O trabalhador da última hora, isso está lá na Bíblia. Os trabalhadores da última hora. E se iluminou. Subiu à casa paterna. Então não dá para julgar. O céu não pertence só a você. Então quando você encontrar uma pessoa que está nesse estado débil, que está agredindo, que está passando por mal, pense que essa pessoa também está tendo seu processo agora de aprendizado evolutivo. Ela vai melhorar um dia. Se não nessa vida, vai melhorar em outra, mas vai. E vai sofrer pra caramba também. Você também vai, eu também vou. Vamos ter os nossos processos, estamos tendo os nossos processos cotidianamente. Essa batalha do Kurukshetra, ela só para quando você encontra Hastinapura, que seria o estado de iluminação, e Nirvana. E ainda assim, por que Krishna estava lá, em cima de um carro de guerra? Não estava trabalhando, ajudando um irmão que estava em evolução ainda? Os caras que estão nessa condição voltam para ajudar. Por que a gente ainda nega ajuda quando a gente pode ser útil? Se um cara desse podia ficar muito bem, tranquileba, lá em cima, na paz dele, na paz de Brahma, infinito, além do tempo e do espaço, o cara decide voltar. Um Krishna decide voltar e sentar ali, pilotar o carrinho de cavalo velho do Arjuna e trazer um conhecimento desse e levar esse camarada lá. E é isso que ele ensina no final. Que todos os seres se iluminam. Então, se a humanidade é uma só, não faça mal a seu irmão. Tente não agredir o ambiente em que ele está. Perceba que todo o mal que você faz a seu próximo, você está fazendo a si mesmo. A humanidade é uma só. Quando você olhar um bichinho na rua, não pensa nele como um bicho, um serzinho inferior, que essa criaturinha vai se iluminar. E no momento que você estiver lá no seu nirvana, lá no paraíso, na casa do Pai, ou seja, qual for o símbolo para o estado supremo de consciência, essa criaturinha vai estar do seu lado, do mesmo nível que você evoluído. E é assim que vai a coisa. Você para de ser violento e você começa a pensar um pouco mais com um sentimento paterno ou materno. Já pararam para pensar que você pode sim não oferecer esse sentimento de paternidade ou de maternidade somente para os seus filhos? Você pode ser isso com seu amigo, com seu irmão, com alguém na rua. Esse sentimento de cuidado, esse sentimento de carinho, de querer que a pessoa melhore. É sempre bom estender a mão aí. Não há salvação fora da caridade. Já dizia o grande mestre, né? E é dessa forma que a gente vence a batalha. Cuidando dos nossos cavalos. Ouvindo o nosso mestre, o nosso interior, os bons espíritos, os nossos mentores, os nossos amigos, amparadores. Ouvindo às vezes as pessoas que estão do lado. Porque sim, as pessoas, você começa a escutar o que ela está passando. Você começa a escutar, às vezes, ensinamentos, porque tudo pode te ensinar algo. Você pode aprender com um bicho, com um cachorro, com um gato. Um cachorro não precisa nem falar, eu gosto muito de cachorro, mas olha o tanto de virtude que tem uma criaturinha dessa. Se você aprender a amar igual um cachorro, ele não é um mestrezinho bom pra você? Que fidelidade, né? Que capacidade de carinho e de perdão que aquela criatura tem. Cachorros são fantásticos. Não só eles têm essa capacidade, tem vários que têm. A batalha já está ganha. Então só nos resta a luta. Você precisa batalhar.
A gente precisa sair dessa zona de conforto de ficar, oh meu Deus, não quero brigar. Tem que brigar, meu filho. Você não tem outra escolha. Tem um trecho que fala isso. Quer ver? Só para nós terminar isso aqui. Ele fala sobre a casta. Ele fala que não deve-se... Vou tentar lembrar aqui. Não deves negar as condições de sua casta. Pois negando as condições de sua casta, você está negando a si mesmo. É mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, quando você deixa de fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que você nasceu para fazer, que é a sua vocação, o chamado da sua alma, que não é aquilo que é ensinado pra gente, que vocação é a sua profissão do mundo. E André Luiz, hein? Quando ele chega lá no nosso lar, é um médico da terra. Quando chega lá, queria dar de médico, não foi varrer. Ele não sabia de nada. Então é isso aí. Quando você nega as condições de sua casta, você está negando a si próprio. A sua própria natureza está em completa desarmonia consigo mesmo e logo em completa desarmonia com o universo e com Deus. Por causa que é uma questão de sintonia. A regra básica para todo projetor astral, para todo espiritualista e qualquer religião é orar e vigiar. Sintonia e lucidez. Conhecer para amar e amar para conhecer. Então, meus amigos, lutem as suas batalhas, não fujam dela, não negociem com o terrorista. Muita luz, muita paz e até mais.